Sabe de onde surgiu os modelos atômicos? Como foi o processo de formação de cada um deles e qual a gente utiliza hoje? Não sabe? Pô, galera, então vem reagir à química! Bom, galera, a ideia do átomo vem lá da Grécia Antiga, tá? Mais ou menos por volta de 500 a 300 anos antes de Cristo, beleza? Duas correntes filosóficas discutiram muito esse assunto, tá? A primeira corrente ela foi defendida por Demócrito e Leucipo, beleza? Eles falavam que a divisão da matéria teria um limite, ou seja, a gente dividiria a matéria em pedaços cada vez menores e chegaria um momento em que essa matéria não poderia ser mais dividida. A essa partícula eles deram o nome de átomo, tá? Já a segunda corrente filosófica dizia para vocês se inscreverem no canal e deixarem seu like nesse vídeo. Bom, ela não dizia isso, mas tô pedindo para vocês aqui, ajudem aí, deem essa fortalecida, o canal tá começando, eu preciso muito da ajuda de vocês, beleza? Bom, a segunda corrente filosófica dizia que não havia limites para a divisão da matéria, ou seja, a gente conseguiria dividir ela indefinidamente. Porém, eles não estavam muito interessados em explicar essa parte não, tá? Eles estavam mais preocupados com a natureza da matéria, beleza? O principal defensor dessa corrente filosófica foi Aristóteles. Ele dizia que tudo no universo era proveniente dos 4 elementos fundamentais: água, fogo, ar e terra, beleza? E aí, a partir desses 4 elementos fundamentais, você conseguia ter outras características como seco, úmido, molhado, quente, entre outras. Você juntava esses 4 elementos e você poderia criar certas características específicas. E essa ideia de Aristóteles, ela durou por bastante tempo, tá? Bastante tempo mesmo. E ela foi a base para a alquimia. A alquimia era uma ciência meio esquisita. Ela pesquisava algumas coisas meio estranhas, por exemplo, o elixir da vida eterna, que era um elixir para você viver eternamente, como o próprio nome já diz. E também a pedra filosofal. Não sei se vocês se lembram lá, a pedra filosofal do Harry Potter. Se vocês não viram, vocês estão no erro, galera. Acaba essa aula aqui, vocês fazem os exercícios e depois vão relaxar assistindo um filminho do Harry Potter, beleza? Mas a pedra filosofal ela tinha o intuito, ou eles queriam que tivesse o intuito de transformar qualquer metal em ouro. Bom, mesmo eles tendo essas ideias meio loucas, eles foram muito importantes para o desenvolvimento da ciência, beleza, galera? Eles foram importantes para o desenvolvimento da ciência experimental. E a alquimia, ela durou bastante tempo, tá? Por volta aí de 300 a 1500 anos depois de Cristo, existiam muitos alquimistas na Europa e na Ásia, tá? Só que aí, a partir mais ou menos do século 17, mais especificamente em 1661, as ideias de Aristóteles e da alquimia em si, elas foram deixadas de lado, tá? Porque um cientista chamado Robert Boyle, ele escreveu um livro chamado Químico Cético. Nesse livro ele dizia que fundamental era tudo aquilo que não poderia ser dividido. Aristóteles, ele dizia que tudo do universo, ele é proveniente dos 4 elementos: fogo, terra, ar e água. A fórmula química da água é H2O, hidrogênio e oxigênio. Como a água ela pode ser dividida, ela não pode ser considerada elementar, já que Boyle disse que elementar é apenas aquilo que não pode ser dividido. Então, a partir daqui, as ideias de Aristóteles e até da própria alquimia ela foram meio que sendo deixadas de lado. A partir daqui, a ciência ela se desenvolveu bastante, tá? Nos séculos 17, 18 e 19, chegando no modelo atômico, no primeiro modelo atômico, na verdade, que é o modelo atômico de Dalton, beleza? Mas para o modelo atômico de Dalton, 2 leis foram muito importantes para ele poder criar esse seu modelo atômico, que é a lei de Lavoisier e a lei ponderal de Proust, ou lei das proporções de Proust, beleza? O que dizia a lei de Lavoisier? Ela dizia que dentro de um recipiente fechado, de uma caixa fechada, podemos dizer assim, uma substância não mudaria de massa, não importa as transformações que ocorressem ali. Mas aí falaram com o Lavoisier: pô, Lavoisier, você tá de sacanagem, não entendi nada que tu falou, o que você quis dizer com isso? Então Lavoisier foi lá e falou: então escreve aí para facilitar a vida de vocês. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então na natureza nada vai se criar, nada vai se perder, vão ocorrer apenas transformações químicas. Podemos pegar, por exemplo, um churrasquinho de final de semana. A gente coloca o carvão na brasa e acende o carvão. O que acontece com esse carvão? Ele desaparece? Não, ele é transformado. Ele é transformado em CO2, vapor de água e nas cinzas que ficam ali na churrasqueira.
beleza? Também nada se cria. Por exemplo, pega uma esponja de aço, a gente vai lá, aria uma panela, deixa a esponja de aço ali em cima da pia, o que vai acontecer com ela? Ela vai enferrujar, ela vai ganhar massa, vai ficar ali laranjinha. O que acontece? Ela ganha massa do nada? Não, ocorre uma reação química, tá? O oxigênio do ar e o... Já segundo a lei de Proust diz que uma determinada substância composta é formada por uma substância mais simples, combinada sempre na mesma proporção em massa. Beleza? O que isso quer dizer? Vamos pegar o exemplo da água, que a gente viu que a fórmula química é H2O. Bom, a água é H2O, ela tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio, certo? Então, para a gente formar água, a gente precisa necessariamente de 2 hidrogênios e 1 oxigênio, tá? Se a gente tiver o dobro de hidrogênios e o dobro de oxigênio, nós vamos formar o dobro de água. Então, a proporção é essa, 2 hidrogênios, 1 oxigênio para formar uma molécula de água, beleza? Então todas as reações, todas as substâncias que são formadas, elas acontecem em uma proporção específica. E essas duas leis foram muito importantes para Dalton criar o seu modelo atômico, beleza, galera? Mais especificamente lá em 1803. Já que as ideias da constituição da matéria por Aristóteles tinham caído por terra, Dalton ele se inspirou nas ideias de Demócrito e Leucipo, tá? Ele disse que o átomo dele ele era indestrutível, beleza? Era a menor parte da matéria e era indestrutível. E a partir daqui ele viu que o seu modelo atômico ele era muito parecido com as ideias de Lavoisier. Lavoisier disse que nada poderia ser criado nem destruído, apenas transformado, assim como o átomo de Dalton, que não pode ser destruído, ele apenas pode ser transformado em outra substância a partir de reações químicas. Outra ideia de Dalton era que elementos diferentes eles vão ter massas diferentes. Por exemplo, a água ela é formada por hidrogênio e oxigênio. São dois elementos diferentes, então eles vão ter massas diferentes. Bom, Dalton também se apropriou um pouco das ideias de Proust. Ele disse que as substâncias sempre são formadas em proporções específicas, tendo como, por exemplo, a água, que é formada com 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Resumindo, o átomo de Dalton ele é esférico, beleza? Dalton disse que o seu átomo é esférico. Ele é maciço e ele é indivisível. A gente compara o átomo de Dalton a uma bola de bilhar, uma bola de sinuca, porque ela é esférica e maciça. Então, para Dalton, o átomo ele não poderia ser dividido, tá? Hoje em dia, nós sabemos que o átomo pode sim ser dividido, beleza? Mas e a matéria, ela pode ser dividida? Ela é contínua ou ela é descontínua? Ou seja, vai chegar num momento que a gente não vai conseguir mais dividir a matéria ou a gente consegue dividir ela indefinidamente? Deixem aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, beleza? Não se esqueçam também de se inscreverem no canal e ativarem o sininho, galera. Esse é apenas o primeiro vídeo, tá? Vai ter uma continuação desse vídeo, então se inscrevam e ativem o sininho para não perderem a continuação desse vídeo. Valeu!